Diaconato, toda a equipe envolvida nos cultos, muito obrigado, Deus abençoe você. Os cultos, que acontecem no segundo andar, lá com kids, com os iluminados, que Deus abençoe também cada envolvido e o Senhor sustente em tudo, amém? Eu tenho uma agenda aqui bem rapidinho que eu vou falar. Nosso encontro, todos sabem, mudou para julho 7, 8 e 9 de julho. Uma expectativa gigantesca. Eu fiquei muito feliz porque algumas pessoas me procuraram. Falaram, pastor, é tão de Deus essa mudança que agora eu vou poder ir. Olha que legal. Então Deus, ele não erra, Ele faz segundo o que é melhor para todos nós. Então se prepare, você que ainda não fez a sua inscrição, faça, participe desse encontro. Tenho para mim que vai ser o encontro mais forte que nós já fizemos. E olha que nós trabalhamos com o encontro, já vai para 13 anos, irmão? 13 anos. Estou extremamente animado, feliz com o que está por vir aí, para a glória de Deus. Amém? Dia 23, que dia mesmo? Dia do culto de homens. Olha para esse homem que está do lado e constrange ele. Fala para ele assim, tu é homem? Aí alguém fala assim, macho! Homem diferente de macho. Macho é procriação. Homem é compromisso. Então você que é homem, você vai estar aqui com a gente dia 23. Estou tentando trazer um pastor específico aqui, não vou anunciar ainda porque ainda não tive o retorno, mas vai dar um chá de ânimo aí nos homens para a glória de Deus. Você que é mulher, esposa, filha, não deixe, se na sua casa tem um homem, não deixe ele ficar de fora, ok? Conduz ele para cá, ore, jejum e pague o preço. Homem é difícil, eu sei. Amém? Mas vai dar tudo certo aí para a glória de Deus. Setembro, nosso encontro mais específico, Congresso de Homens. A gente vai fazer o lançamento oficial no próximo culto. Eu tenho certeza que muita coisa o Senhor vai fazer até esse tempo. Amém? Terceiro final de semana de agosto já está também formalizado. É o nosso encontro dos iluminados. Ok? A gente só está anunciando por enquanto, mais para frente a gente vai falando aí sobre as inscrições, sobre tudo mais aí. Você sente alguma coisa, irmão? Não, né? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Você crê que Deus vai falar com você hoje? Eu creio e estou com uma expectativa enorme. Nós vamos ouvir hoje a nossa mais nova líder de jovens. Está aí, junto com a gente, por favor. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Cleide e a Thaís são os nossos líderes de jovens. Nós estamos trabalhando com uma equipe bastante bem formatada para a glória de Deus. E nós vamos aí bagunçar o inferno para a glória de Deus. Amém? Você crê que Deus vai transformar essa região? Nós vamos alcançar essa juventude. E nós vamos tornar o céu. Amém? Thaís foi ali embaixo e falou para mim, pai, ora por mim que eu estou nervosa. Por que está nervosa? É assim que acontece, quando a gente tem um temor, a gente fica nervoso. Mas o dia que subir aqui e não acontecer isso, aí sim é o problema. Enquanto a gente subir aqui, temendo, enquanto a gente subir aqui, com as pernas tremendo, com o frio na barriga, é dependência de Deus. E aí vai fluir, vai acontecer. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, obrigado pela vida do país. Tome ela em tuas mãos. Meu Pai, eu entrego esse momento, ela por completo nas mãos do Senhor. Que o Senhor possa conduzir, Pai, o pensar. Que o Senhor possa conduzir o falar da tua filha. Que ela esteja na total dependência do Senhor. Usa ela para falar conosco. Mesmo aquilo que a gente não quer ouvir, mas precisamos ouvir.
Que o céu se rasgue na noite de hoje e alcance cada um de nós. E assim eu abençoo teu filho e eu faço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém. Você pode mais uma vez aplaudir o Senhor? Boa noite, povo de Deus. Gente, o que é isso que faz o rosto da gente ficar quente assim? Mas amém, glória a Deus. Queria começar agradecendo por essa oportunidade. Eu sei que eu não sou merecedora nem de atar a sandália dos pés de Jesus, mas a misericórdia dele me trouxe aqui. Gratidão ao meu pai e minha mãe por me verem também como boca de Deus para estar falando, e gratidão à igreja por me receber. Muito obrigada, amor, por interceder, madrinha, todo mundo, muito obrigada, viu, gente? Que Deus abençoe vocês. Queria que você começasse abrindo sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. A partir do verso 1. Quem não está com a Bíblia pode acompanhar ali no telão também. 1 Reis 19, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos. Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra. A tua palavra, Senhor, que tem poder para penetrar em nossos corações como flecha de dois gumes, que entra e nunca mais sai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço que a tua presença seja real neste lugar. Espírito Santo de Deus, eu te convido, vem e faça-se real em mim. Me usa como instrumento do Senhor, que a minha boca seja usada pela tua fala, Senhor, em nome de Jesus. Que quando eu falar não seja a Thaís falando, mas o Espírito Santo de Deus falando através da Thaís. Em nome de Jesus, que vidas venham sair daqui transformadas, Senhor, restauradas, fortalecidas. Espírito Santo de Deus, que no altar pra frente, cada coração contrito e voltado para a tua presença, que venha ser renovado e inundado pelo poder das suas mãos, em nome de Jesus. Ministre a nós, Senhor, a revelação da tua palavra, Pai, e que se for para eu falar algo de mim, não me deixa, não me permita começar. Espírito Santo, é com muita humildade que eu te convido, tome conta do meu ser, tome a direção da minha vida e tome a direção dessa igreja, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Jesus, nós te louvamos, Espírito Santo, porque nós sabemos que a tua presença já está aqui. Nós podemos te sentir. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pois tu és um bom Pai. Tu és um Pai zeloso, tu és um Pai que cuida de nós, Senhor.
Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Você que pode, aplauda o Senhor. Eu queria começar essa ministração te levando a refletir sobre algo. Muitas pessoas dizem que o começo das coisas é muito difícil. Vou dar um exemplo de um começo de um relacionamento. Muitas pessoas acham difícil porque é o momento que você conhece, você vai se adaptar. Mas eu não concordo muito com esse exemplo. Eu acredito que o começo das coisas, ele é fácil. Um exemplo bem básico meu e do Cleiton. O começo do nosso relacionamento, ele foi difícil. Porém, era uma paixão avassaladora, né, amor? A gente teve dias da gente, eu e o Cleiton, conversar 7 horas seguidas em uma ligação. Hoje em dia a gente liga 5 minutos, beleza, tudo bem, tchau. Hoje em dia o negócio ficou mais fácil. Mas o início é aquele amor, aquela paixão avassaladora. Você não consegue ficar sem falar com a pessoa. Você precisa estar o tempo todo se comunicando, sabendo como ela está. Na nossa vida com Deus também é da mesma forma. Quantos aqui já viveram o primeiro amor? O primeiro amor, ele é avassalador. Você chega no culto, você não consegue conter as suas lágrimas. Todas as vezes que o ministro chama você aqui para frente, rapidamente você já vem de joelhos orando. Você vai no culto, você vai na célula, você não falta um culto. Você não aceita que as pessoas chegam para falar mal de Jesus, porque você está apaixonado. Não é qualquer coisa que te convence, não é qualquer pessoa que te convence fácil, porque você está apaixonado. E o primeiro amor é assim. Então eu não concordo muito que o primeiro amor é algo difícil. Eu também não concordo que o final de algo é algo difícil. O final de um relacionamento é algo difícil. Por quê? Um exemplo, um casamento de muitos anos. Posso dar o exemplo do meu pai e minha mãe, que não está no final ainda, né? Mas é um casamento que eles já são há mais tempo casados do que solteiros. Já fizeram 26 anos de casado. E... não vai ter final, para a glória de Deus. Mas eles já estão adaptados. Não é qualquer coisinha mais que destrói o relacionamento deles. Na verdade, para destruir o relacionamento deles é só se Deus quisesse mesmo. A minha mãe já está super adaptada com meu pai. Ela não consegue ficar um dia longe dele. Quando ele vai para o sítio, ela fica chorando. Final de semana inteiro. É assim, gente. A adaptação. Ele já faz parte dela, ela faz parte dele. 26 anos de casado. É como um crente, quando já vivenciou tantas lutas e batalhas, tantas guerras, que ele já está calejado. E a dificuldade do dia a dia não mais o joga no chão. Ele passa sim por dificuldades, mas ele já passou por tantas lutas que ele sabe, ele já está calejado, ele sabe que tem alguém por ele. Então, o início de algo não é muito difícil. O final, menos ainda. Porque você tanto lutou, que agora você tem força. Porque você já criou, como se fosse cartilagem. Você já sabe o que você consegue enfrentar. Mas, só um momento. O problema não é o início e não é também o final. O problema é o meio. E eu quero te conduzir à história de um homem que a Bíblia nos diz que ele era sujeito a paixões como nós. Ele sentia o
espada. Muitos. Então esse homem foi introduzido ali, nesse contexto, nesse cenário todo conturbado. Ele foi implantado ali. E de repente esse homem se levanta e ele vai profetizar. E o que ele vai profetizar? Desse dia em diante, de acordo com a minha palavra, não mais choverá nessa terra. Quem olha de longe pensa: o que esse cara está achando que é? Eu acho que ele deve ser um pouco doido. Um ser humano achando que vai mandar no céu e o céu vai obedecer. Mas o que aquelas pessoas não sabiam era que lá de cima, o grande eu sou conhecia aquele homem. Ele sabia quem ele era desde o ventre. Ele sabia quem aquele homem era em Deus. E quando o grande eu sou ouviu aquilo, ele disse: eu vou fazer. Eu vou tampar o céu. Desse dia em diante, não mais houve chuva. E então, aquelas pessoas começaram a ver a seca chegando. O bolso dos ricos começou a se esvaziar, pois não estava mais havendo plantação. E agora a fala daquelas pessoas já era diferente. Quem é esse homem que manda no céu e o céu obedece? Quem é esse homem que manda a chuva parar e a chuva se para? Quem é esse homem que desafiou 850 falsos profetas? O que esse homem faz? Ele chama uma grande multidão e esses falsos profetas e os leva para um monte. E naquele monte ele propõe um desafio. Qual é o desafio, Thales? Ele fala o seguinte: olha, eu vou fazer um sacrifício ao meu Deus. Vocês fazem um sacrifício ao Deus de vocês. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus de Israel. E aí, aqueles falsos profetas fizeram um sacrifício e começaram a clamar ao Deus Baal: responde-nos, Baal, responde-nos. E eu consigo imaginar o cenário. Viaja comigo nessa história. Está ali Elias vendo aqueles homens clamando a Deus e nada acontece. E então Elias começa a zombar no meio de uma multidão de centenas de falsos profetas. E ele começa a dizer: grita mais alto. Eu acho que o seu Deus não está ouvindo. Chama mais alto. Quem sabe ele te escuta. E eles chamaram e nada aconteceu. Que homem de coragem. Zombar de centenas de pessoas e ele sozinho. Mas bastou uma oração e chegou o momento dele. E eu consigo imaginar a oração de Elias: Senhor, se estiver disposto, manda fogo do céu, para que esse povo veja que tu és o Deus de Israel, para que eles reconheçam que só o Senhor é Deus, e pelo teu nome fizestes todas as coisas. E de repente veio do céu um fogo que consumiu o holocausto, até as águas que estavam naquele lugar foram sugadas por aquele fogo. A multidão começou a dizer: só o Senhor é Deus. E enquanto os falsos profetas caíam mortos a fio de espada, e eu fui pesquisar o que é fio de espada, que a palavra do Senhor nos diz: de uma vez só, todos os falsos profetas iam morrendo. E aí o cenário muda.
Jezabel ouviu isso que aconteceu. E até aqui a história é linda. Que homem corajoso, Thaís! Que homem ousado! Que homem de fé! A história é linda até aqui. Mas agora eu quero que você imagine comigo esse mesmo homem assentado debaixo de um pé de zimbra. Ele já não está mais com aquela expressão de coragem. 3 anos se passaram daquele dia. A palavra dele agora não é mais Deus, feche os céus, abre os céus. A palavra dele não é mais essa. A palavra dele agora é: Deus, eu não aguento mais. Tá pesado demais para mim. Ele disse: Senhor, tira a minha vida. Será que esse homem era covarde? Será que esse homem era um mentiroso? Não. 3 anos ameaçado, 3 anos de luta, 3 anos sendo perseguido, 3 anos ouvindo que ele era aquilo que ele nunca foi, 3 anos sem conseguir repousar a sua cabeça para dormir um sono tranquilo, 3 anos sofrendo perseguição dia e noite. Quantos anos você está sofrendo? Há quantos anos você tem enfrentado lutas? Quanto tempo você vem lutando e não obteve uma resposta? Quantas acusações você recebeu? Quantas vezes você ouviu que você era aquilo que você nunca foi? Quantas vezes você ouviu que você tinha feito aquilo que você nunca fez? Quantos anos você tem lutado? Quantos anos? Quem nunca passou por essa fase? Quem nunca olhou para o céu e disse: Deus, eu não aguento mais. Os meus joelhos estão calejados de orar pelo meu filho, eu não aguento mais. Deus, eu não vejo uma resposta, a minha saúde não melhora. Quanto você tem lutado? Quem nunca passou por isso? Talvez você chegou aqui hoje rastejando, sem forças para andar. Talvez você se deu a última chance para você mesmo. Quantas lutas você tem enfrentado? Elias, naquele momento, ele estava com medo. Elias estava cansado, sem vontade de prosseguir. E eu consigo imaginar a cena. Elias sentado ali, debaixo daquele pé de zimbro, chorando, se lamentando a Deus. Mas teve uma fala de Elias aqui que foi primordial. Outrora, Jezabel havia dito que ela queria deixa eu só ler aqui, que eu acho que fica até melhor. Ela disse o seguinte: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias, nesse cenário aqui, sentado, em meio a uma promessa de Jezabel de morte, ele falou algo primordial: Senhor, tira a minha vida. Porque mesmo cansado, mesmo em meio à dificuldade, ele sabia quem é que tinha poder para tirar a própria vida dele. Nada pode te matar, senão o poder da palavra de Deus. As lutas não podem
dorme ele literalmente chorando. Foi assim com Elias. Ele dormiu. E o Senhor mandou do céu um anjo para ir até Elias. Então o anjo desceu do céu, chegou até Elias, chamou Elias e disse: Elias, levanta, come e beba. Elias acordou, comeu e bebeu e voltou a dormir. Então Deus manda de novo que o anjo desça e diga para Elias comer e beber. E então o anjo desce novamente e diz para Elias: Elias, levanta, come e beba. Thaís, por quê? Por que, Thaís, que Deus mandou 2 vezes que o anjo descesse até Elias? Por quê? Elias pega e levanta, mas ele se levanta sem vontade de levantar. Quando o anjo diz para ele pela 2ª vez, era como se Deus estivesse dizendo: Elias, a sua caminhada não acaba aqui. Levante e anda, porque grande é o caminho que eu tenho para você. Elias se levantou, Elias andou, mas sem vontade de se levantar, sem vontade de andar. Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor está te mandando: levante, coma e beba, porque o seu caminho não acaba aqui. A promessa que Ele te entregou não acaba aqui. Você pode segurar na mão do irmão que está do seu lado. Fala para ele assim, ó: grande é o caminho que Deus preparou para você. Grande é os planos dele a vosso respeito. Grande é. Elias olha para o anjo. Elias come e bebe. Elias se levanta, mas se levanta sem vontade de levantar. Elias nesse momento está andando, mas com medo, andando sem vontade. Cadê aquele homem que mandou o céu parar a chuva? Cadê aquele homem que matou 450 falsos profetas a fio de espada? Cadê aquele homem? Cadê aquela mulher de oração que orava incessantemente e acreditava que o milagre iria chegar? Cadê aquele homem de fé que acreditava na profecia que o Senhor tinha feito? Onde está este homem? Onde está esta mulher? Ela está ali, querido. Esse homem ainda está aí. Aquele que lhe fez a promessa não mente. Elias está andando, mas a sua vontade é parar. Quando ele olha, imagina comigo esse cenário aqui. Elias está andando por dias, andando sem vontade de andar, andando cansado, andando com medo, e de repente lá na frente ele avista uma caverna. Imagina comigo o pensamento de Elias: essa caverna é tudo que eu preciso. Ali ninguém vai me achar, eu vou estar seguro. Ali eu não sofrerei perseguições, ali eu não sofrerei acusações. É ali que eu preciso ficar. E Elias vai andando e entra naquela caverna, porque ali ele se sentia seguro.
Ele achava que a resposta para o medo estava ali. Ele queria ter uma vida normal. Quantas vezes nós pedimos para ter uma vida normal? Quantas vezes eu pedi para ter uma vida normal? Quantas vezes meus pais pediam para ter uma vida normal? Quantas vezes nós pedimos para não ser tão analisados, para não ser tão acusados, tão julgados? Quantas vezes ele só queria ter uma vida normal? Mas tem uma coisa, uma frase chave: quando você é escolhido, você deixa de ter escolha. Você não tem mais escolha. Você está proibido de parar. Parar não é mais uma opção. Retroceder não é mais uma alternativa. Você está proibido de parar. Quem é escolhido deixa de ter escolha. Você não tem mais escolha. Ou você avança, ou você caminha, ou você prossegue segundo ao alvo, seguindo ao alvo, que é Cristo, o grande eu sou. Você não tem mais escolha. Balança esse irmão e diga: você está proibido de parar. Sacode ele, diga: parar não é mais a sua opção. Elias achou que entrando ali tudo estaria resolvido. Quando Elias dormiu, Deus mandou um anjo, e depois Deus mandou que o anjo voltasse. Mas nesse cenário, Deus está olhando Elias dentro da caverna. Mas na condição que Elias estava, Deus sabia que nenhum anjo seria capaz de tirá-lo dali. E então o que ele faz? O próprio Deus desce e vai até a porta daquela caverna. E o que Deus faz quando ele chega ali? Será que ele chega e arranca Elias dali? Quando o Senhor chega até na porta daquela caverna, a palavra do Senhor é quem diz: Elias, quem te mandou entrar aí? Quem é que mandou você entrar aí, Elias? Quem mandou você parar? Quem é que mandou você retroceder do caminho que ele te colocou? Olha ao redor de você, olha quantas cadeiras vagas estão do seu lado. Hoje em dia as pessoas estão tão acomodadas que elas veem o culto como se fosse uma empresa, que elas têm que vir aqui e bater ponto. Eu não sei como as pessoas conseguem deitar em casa sabendo que está acontecendo um culto. Eu nunca faltei de um culto, e quando eu faltei é porque eu estava internada no hospital, acidentada, e foi a pior dor pior do que eu estava sentindo era saber que eu não estava aqui enquanto acontecia um culto. Como as pessoas conseguem ficar tranquilas chegando uma hora depois que o louvor começou? Tem gente que o culto começa às 18, ela chega às 19, pra o quê? Bater o cartão e mostrar pro pastor que ela veio. O pastor não precisa ver. Ele te vê dentro da caverna. Você acha que você está se escondendo
do seu líder, mas ele está te vendo dentro da caverna. Quem te mandou entrar aí? Estamos vivendo um evangelho tão raso que perdemos a noção do que está acontecendo no mundo lá fora. Eu não ia falar isso aqui hoje, mas o Cleiton me mandou um podcast. Eu até mandei para a Bruna lá no sertão. Gente, meu pai falava aqui no início do culto que Deus vai sacudir a igreja. Deus vai sacudir o Brasil. Porque lá fora, pai, o senhor não tem noção como a igreja está. Vocês não fazem ideia de como a igreja está. Hoje, nos dias de hoje, crianças de 7 anos tendo relações com 30 homens por noite. Crianças de 7 anos. Isso acontece hoje, diariamente. Hoje, nos dias de hoje, a cada 24 horas, 11 pessoas morrem por causa do amor a Jesus. Por não negar a Jesus, hoje, nos dias de hoje, a cada 24 horas, 11 pessoas morrem. Isso não é ontem, isso é agora. A gente acha que isso não está mais acontecendo, mas está. Sabe o que doeu e o que feriu meu coração? Foi essa missionária contando que ela trouxe uma moça da Ásia. E lá essa moça não pode pregar o evangelho. Tudo é escondido. Eles fazem os cultos, como que chama, amor? Porão, em cavernas, em porão, porque é proibido. E essa mulher, essa missionária conseguiu trazer essa mulher para cá. Ela foi no culto e ela ficou super animada. Quando ela saiu na rua, ela começou a pregar para todo mundo que ela via na rua. E ela falando com todo mundo, ela começou a achar estranho, porque ninguém estava fazendo o mesmo que ela. Só ela estava fazendo aquilo. E ela começou a estranhar, porque aqui a gente pode fazer, mas não faz. Porque aqui a gente tem liberdade de fazer, mas não faz. E ela falou, por que não está todo mundo pregando? Por que não está todo mundo anunciando se vocês têm liberdade para isso? Essa mulher achou tudo tão estranho, a ponto dessa missionária chamar ela e perguntar para ela se ela queria morar com ela, porque lá ela corria muitos riscos. Inclusive essa missionária falou que hoje em dia não se ouve mais falar nela, não tem mais o contato dela. Pode ser que ela já não esteja mais aqui. E ela perguntou para essa mulher se não queria morar com ela. Essa mulher falou para ela assim: não, eu não quero, porque aqui vocês são ingratos. Vocês têm liberdade de falar, mas vocês não falam. Tem noção do que é isso? Tem, você faz ideia do que é isso? Ela falou também a história de um homem que ele estava há 26 anos preso. Quando ele completou 20 anos de cadeia, olha como esse homem ficava preso. Tinha um buraco que ele ficava lá de joelho, fazia todas as necessidades fisiológicas dele, até que não dava mais conta, ele tirava e ele continuava ali naquele buraco, onde ele fazia as necessidades fisiológicas dele, onde ele se alimentava, enfim. Quando esse homem tinha 20 anos de prisão, quando ele foi preso, o filho dele tinha 6 anos. Quando ele tinha 20 anos de prisão, o filho dele já tinha 26 anos de idade. O filho dele foi convidado a ir até naquela prisão. Por quê? Porque eles imaginaram que o filho dele, até naquela prisão, vendo a situação daquele homem, ele mandaria o pai dele negar a Jesus. E também anunciaria lá fora o que aquele homem estava passando, para dizer que não valia a pena seguir a Jesus. E quando aquele jovem chega e vê o pai dele naquela situação, ele se assusta, se ajoelha perto do pai
que aquele era o filho dele. Sem forças, ele levantou os olhos para o filho dele e disse o seguinte: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sangra o meu coração. Eu me sinto nada. Eu me sinto nada. Porque quantas vezes eu parei tendo a oportunidade de seguir. Nós estamos num país livre. Você tem liberdade. Será que é preciso chegar no estado que meu pai disse aqui? Para que nós pregamos, para que nós falamos? Por que não agora? Por que não hoje? Por que não agora? Deus sabe que nós vivemos alguns momentos que não adianta o pastor falar conosco, o líder falar. Tem gente que não acredita mais nem em profecia. Em algumas situações ele sabe que é somente ele e você, porque ele sabe como te quebrar, te refazer. E quando ele chega na porta da caverna, ele diz: Elias, quem te mandou entrar aí? E eu imagino Elias dizendo: Deus, o Senhor não sabe que aqui é seguro? Que aqui eu estou longe das acusações? O lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. Ainda que perseguido, ainda que ameaçado, Deus olha para ele e Deus sabe o que precisa fazer para tratar com ele. Então Deus permite que o vento sopre. Então Elias estava lá na caverna e ele não queria sair. Então o vento sopra naquele lugar e Elias vai de um lado para o outro com medo, mas ele não sai da caverna. O que mais que você precisa perder para sair daí? Às vezes você está estranhando o vento. Para que o vento? Para tratar com você. O vento é o Senhor te mostrando e alinhando você no caminho certo. Ele sabe como tratar com você. E Elias persistiu. Então o Senhor mandou um terremoto. Na verdade, o Senhor permitiu. Porque Deus não estava no vento. Deus não estava no terremoto. Mas o vento e o terremoto estavam passando pelos olhos de Deus. E naquele momento, o terremoto veio para abalar as estruturas de Elias. Aonde você está firmado? Onde está firmada a sua estrutura? Em quem você tem firmado os seus pés? Ou em quê? No seu emprego? Nas suas finanças? Tão preocupado com as finanças que hoje não dá para ir no culto? Em que você tem firmado os seus pés? Em quem você tem firmado os seus pés? Mas fica tranquilo, ou não, porque se você não estiver no centro da vontade de Deus, Ele vai te balançar. O terremoto vai chegar para que você entenda o propósito dele, para que você entenda que você precisa estar alinhado com a vontade dele.
Por último, Deus manda um fogo. Porque veio o vento e Elias não saiu. Veio o terremoto e Elias não saiu. Então Deus manda o fogo. E a gente sabe o que o fogo faz. Ele transforma tudo em cinzas. O fogo faz objetos virar pó, virar nada. E o Senhor manda fogo. Por que, Thais? Por que isso tudo? Elias estava naquela caverna com medo da morte. Mas o que Elias não sabia é que ele não conheceria a morte. O que Elias não sabia é que lá na frente havia uma carruagem de fogo esperando por ele. O que ele não sabia é que ele subiria aos céus em um redemoinho de encontro ao grande Deus. O que ele mais temia não aconteceria. Você só vai saber o que existe lá fora te esperando quando você decidir sair dessa caverna. E a palavra do Senhor para você hoje é: sai dessa caverna, Elias! Porque eu tenho planos para você. Grandes são os pensamentos que tenho a vosso respeito. Grandes são. E eu acho que o final da história você já conhece. Mas eu gostaria que você analisasse. Queria chamar os ministros aqui, por favor. Em que lugar você se encontra? Quem é que mandou você estar aonde você está? Foi Deus quem te mandou estar aí? O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito para anunciar o nome de Cristo? Pastor, vem para apagar as luzes, por favor. Pode apagar daqui para frente. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos no seu lugar. Aleluia, feche seus olhos no seu lugar. Deus não estava no vento. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no fogo. Mas o vento, o terremoto e o fogo estavam passando diante dos olhos de Deus. Deus está vendo aonde você está. Deus está vendo o que você tem passado. Deus está vendo aonde você parou. Volta para o caminho de onde você nunca devia ter saído. Volte para o caminho de onde os seus pés nunca deveriam ter se desviado. Permita que Ele toque você. Nessa noite Ele te diz: quero
você. Eu queria muito que você permanecesse só mais um pouquinho. Talvez se você pudesse ver o mundo espiritual, você teria uma guerra muito travada, muito. Mas eu quero trazer uma paz no seu coração. O texto que eu quero ler, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, no seu espírito, e o seu encheu dele. E os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobrindo o rosto e com 2 cobrindo os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu, preste bem atenção. Então disse eu: ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Querido, presta bem atenção. Vocês que vieram aqui à frente, eu gostaria que ficasse aqui mais um minutinho só. Pode voltar, pode voltar. Eu queria que você pensasse uma coisa. No momento em que isso aconteceu, Isaías vai dizer que ele confessa: eu vi o Senhor e eu estou morrendo, desfalecendo. Por quê? Porque eu sou errado. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios são puros. O que ele estava dizendo? O que ele estava fazendo? Melhor, ele estava confessando. Ele não preocupou com quem estava do lado, com quem estava olhando, com quem estava fazendo, não. Ele quis confessar. Eu quero estender o que a Thaís ministrou aqui para aquelas pessoas que se sentiam fracas, aquelas pessoas que não chegaram ali na caverna, mas pensaram em ir, aquelas pessoas que por algum momento, algum passo da vida, ela pensou em retroceder. Aqui tem gente que pensou em retroceder sempre agora. É sobre você que eu estou falando. Sai do teu lugar, difícil para Deus, Pai, eu sim, eu penso em você. Eu penso em parar. Seja verdadeiro com você mesmo, porque Deus já sabe. Quando você confessa, a história muda. Quando você confessa, o céu se casa. O que importa na minha vida são as decisões que eu tomo. E se hoje eu tomo a decisão de não entrar na caverna, se entrei, de sair, e se pensei em ir, eu tomo a decisão de não ir mais. Eu sei que tem mais pessoas que nos últimos dias pensaram em desistir, pensaram em parar, pensaram em repreender. Eu gostaria muito que você enfrentasse esse medo, enfrentasse essa questão, que você saísse do teu lugar aqui nessa frente. Eu vou encerrar o culto agora, mas eu só quero orar por essas pessoas. Tem mais alguém que em algum momento sentiu fraco, pensou em desistir? Esse é o seu momento, sai do seu lugar aqui à frente.
Toda a igreja fecha os olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de resistência, eu ordeno que caia por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, toda resistência caia por terra agora. O que prevalece, Pai, é a tua vontade. Em nome de Jesus, traz coragem ao teu povo, à tua igreja, aos teus filhos. Eu declaro a liberdade do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pode olhar para cá e eu vou ler mais um texto e vou orar por eles. No versículo 6: Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse: Eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Conseguiu entender o que está acontecendo aqui? Deus está removendo o que foi vindo como fraqueza, como desânimo, como tristeza, como dor. Deus está removendo. E olha aqui o último versículo que eu vou ler agora vai dizer: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você entende o processo e o propósito, quando você confessa, ninguém mais pode te apontar. Escute isso. Se na noite de hoje, se até ontem eu estava errado, se até ontem eu estava em pecado, mas na noite de hoje eu consertei com o Senhor, e no dia de hoje alguém me apontou, eu não estou mais errado, mas quem me aponta está. Eu não sei da vida de ninguém se ele consertou ou não. Eu não sei o momento que ele teve com Deus, então eu não posso julgar. E o que eles estão fazendo aqui é se encorajando para se tornarem melhores. No momento em que ele confessou, o anjo voou no altar, pegou a brasa, trouxe na boca, purificou os seus lábios. No momento seguinte, ele já estava sendo enviado. Porque para Deus não existe tempo. Para Deus existe decisão. Eu vou orar agora, mas eu quero saber se tem mais alguém que quer vir aqui à frente receber essa missão. Tem mais alguém? Mais alguém? Não tenha medo, não. O Senhor me mostra uma mulher. Dá um passo de vir. Para você entender que Deus está pronto com você, ela está nessa fileira aqui, ó. Primeira, segunda, terceira. Tem uma mulher nessa fileira que precisa se posicionar com coragem e falar isso para Deus. Eu pensei em parar. Vem aqui à frente que eu vou com você. Tem mais alguém em toda a igreja que deseja fazer isso? Eu encerro. Toda a igreja sempre as mãos para cá. Se você mudar de ideia, sempre seu pé e vem, por favor. Pai, em nome de Jesus, vocês que estão abraçados com eles, colocar a mão sobre a cabeça deles. O anjo tocou na boca porque a confissão era que a boca estava em pecado. Aqui, a fraqueza pode ter vindo do coração, pode ter vindo da mente, nós não sabemos. Então, coloca a mão sobre a cabeça. E a mão que está sobre a sua cabeça é a mão do próprio Senhor, usando esse irmão que está aí. Pai, em nome de Jesus,
Traz de volta o ânimo. Traz de volta a força. Traz de volta, Pai, o primeiro amor. Senhor Deus e Pai, tudo aquilo que o inimigo tentou colocar sobre eles em desânimo, em medo, talvez ouviu vozes, talvez viu coisas, mas independente do que tenha visto ou ouvido, que o Senhor disser é maior. Por isso, nesse momento, eu peço, coloca fogo, Pai, nessas pessoas. Como o Senhor fez com Asaf, no Salmo 72. Incendeia eles, para que eles vivam o sobrenatural. E assim eu abençoo, declarando fortalecido eles estão. Eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém. Pode aplaudir o Senhor. Pode ficar do lugar que você está. Vou encerrar agora. Pode aplaudir o Senhor, pastor. Obrigado. Alguém entre nós que deseja entregar a vida ao Senhor ou reconciliar com Ele agora? Talvez você, talvez alguém que está aqui à frente deseje reconciliar. Talvez deseje voltar para o caminho do Senhor. Tem alguém que deseja isso? Sim ou não? Se tiver, só me dá um sinal. Eu vou orar por você. O que aconteceu aqui foi fortalecimento, não reconciliação. Tem alguém que deseja reconciliar ou entregar a vida pela primeira vez? Se não tem, que Deus abençoe. Amém, queridos? Pai, meu Deus, que palavra. Deus flui para a glória de Deus. Amém, gente? Se prepara para o que Deus está fazendo. Vocês observaram que as palavras estão sempre vindo na mesma sequência de objetivo? Deus está fortalecendo a igreja. Se prepara para viver esse tempo. Coloca a mão sobre o teu coração. Pai, obrigado. Nós estamos diante do Senhor e queremos ouvir, Pai, a vontade do Senhor, cumprir o propósito do Senhor. Eu abençoo toda a igreja e assim eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Querido, olha aqui para mim. Domingo é culto de ceia, já vou dar a bênção final. Domingo é culto de ceia, ok? As primícias, agora mais que nunca a gente vai precisar mesmo, né, pastor Aline? Sobre o projeto que a gente iniciou. Então, traga o que você puder, compartilhe essa ideia, vamos desenvolver isso, vamos ajudar pessoas. Eu tenho certeza que a igreja vai multiplicar muito em nome de Jesus. Quem não dizimou e ofertou por causa do Pix está ali, tá bom? Eu vou colocar no final. Não deixe de dizimar, não deixe de ofertar, contribua, participe conosco em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça, tomando a palavra de Deus sobre você. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as duas consolações do nosso amigo Espírito Santo estejam com todos vocês, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Paz. Que o Senhor abençoe. Deus abençoe.